Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório mensal ou relatório gerencial de outubro de 2022 do Fundo Santander Renda de Aluguéis, é o fundo de investimento imobiliário SARI 11. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo, o que a gestão aí falou através do seu relatório, né? O que aconteceu no mês de outubro. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, Fiagro e Fiinfra, e faremos aí alguns vídeos mais para frente sobre ações. Se inscreva aí no canal Carro-Chefe. E nós falamos aqui, fazemos a leitura de relatórios gerenciais, fatos relevantes, comunicação ao mercado, acompanhamos mais de 150 fundos, então acompanhe também a gente aí, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like, é tudo de graça, e mais você ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? Vou deixar esse relatório gerencial para você baixar, fazer a leitura mais detalhada, também o link também, além desse relatório, do nosso grupo do Telegram, para você se inscrever, encurtar a distância lá, também conversar com outros investidores, fazer sua sugestão de vídeo também, tudo por lá, ok? Então vamos lá, sem mais delongas aqui, relatório mensal de outubro do SARI 11, fundo meio híbrido, né? Lajes corporativas, tem ali galpões logísticos e também tem na sua carteira fundo de investimento imobiliário DECRI, né? Ele aproveitou aquela onda tão muito grande, né? De proventos aí, dois fundos de DECRI, e ainda está com esses fundos na carteira, mesmo com a deflação ocorrida, ainda está. Então vamos acompanhar e vamos entender o porquê dessa estratégia também do fundo, né? Mas antes vamos saber aqui qual o objetivo do fundo. Então, o fundo que tem aqui o objetivo de investir em imóveis comerciais, preferencialmente, tá? Não é exclusivamente, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, distribuir mensalmente rendimentos aluguéis aos seus cotistas desses resultados dos imóveis que ele tem. Então, rentabilidade e valor de mercado da cota fechou outubro a 77,40, mas esse valor aqui já caiu muito aí, essa segunda semana de novembro, tá uma loucura, muitos fundos, muitos papéis, muitas ações caindo demais de valor, né, por conta de alguns efeitos políticos aí, né, fiscais, né, algumas incertezas de mercado, tem feito muitos papéis caírem. Quem economizou aí, guardou um dinheiro, está aproveitando aí nas compras, né? Bom, e o fundo distribuiu no mês de outubro, né, anunciou e já pagou, inclusive, pagou no dia 16, né, 64 centavos por cota, tá? Aqui são só algumas informações do fundo, da rentabilidade. Agora, dados patrimoniais, o fundo que tem aí patrimônio líquido de 902 milhões de reais, né? Os ativos ultrapassam 1 bilhão de reais, né? Quantidade de cotas mais de 9 milhões. Fundo que tem número de cotistas chegando a 30 mil cotistas, hein? Eu sou um desses cotistas, tá? Sou investidor do SARI 11. Então, algumas opiniões que eu vou dar aqui também é como cotista, tá? Já sou cotista há mais de um ano do fundo, né? E estou satisfeito com o fundo, né? Tem bons imóveis aí, apesar de não ter uma diversificação muito grande, mas tem inquilinos aí renomados e também imóveis imponentes, né? E de qualidade aí, principalmente nas lajes corporativas lá do imóvel do Morumbi, tá? Tem uma alavancagem aí, mas o fundo tá com uma boa estruturação financeira para cobrir essa alavancagem. Patrimonial, o valor patrimonial da cota 97,75. Então, o fundo sendo negociado é R$ 69,00 praticamente, R$ 69,70. Está uma barganha muito grande, quase 30% descontado aí no mercado, né? E o fundo tem desde dezembro de 2019, tá? Desde dezembro de 2019. As taxas estão aqui mais para baixo, taxas que o fundo cobra, né? Mas que já vem descontado, que tá nos resultados do fundo mensal, você não precisa pagar boleto nenhum, que é 1,25 de taxa de administração e gestão, e também tem a taxa de performance, que essa taxa de performance ela não é cobrada, tá? Ela é destacada aqui porque tem alguns fundos que cobram taxa de performance e aqueles que não cobram até, né, tem que fazer também essa ponderação para poder não confundir o cotista. Aqui falando agora o gestor aqui, né? Agora palavras do gestor, fundo que distribuiu 64 centavos por cota, né? Que está com dividend yield anualizada de 10,4%. O valor de fechamento da cota foi de 77,40. Então, se fosse pegar o preço de hoje, né? Esse dividend yield ia ser muito maior, né? E o resultado acumulado do fundo hoje está em 77 centavos, resultado acumulado não distribuído, tá?
E o fundo não pretende distribuir esse resultado enquanto as áreas disponíveis, ou seja, aquelas áreas que estão com vacância, né, principalmente no imóvel, então, acho que é o único imóvel que o fundo está com vacância, que é o imóvel do WT Morumbi, né? Teve uma vacância recente, o fundo nem recebe ali a remuneração mínima garantida, porque os aluguéis eles são tão valorizados, né? Que o fundo, mesmo com vacância, ele tem o mínimo ali contratual, né? De quando o fundo efetuou a compra do imóvel e o vendedor então acaba não cobrindo nada porque o fundo recebe muito mais do que aquilo que estava dentro do cap rate acordado no momento da compra, né? E a expectativa de rendimento mensal está entre 62 e 65 centavos até o final do ano, então o fundo, ao preço que está pagando aí praticamente 0,90% de rentabilidade. Então, é uma boa rentabilidade para um fundo de lajes corporativas, tá? O valor de mercado do fundo está no dia 31 de outubro foi de 77,40. Teve uma valorização de 3,4% no mês, tá? E 23,4% do valor patrimonial. Essa era a diferença quando estava 77. Agora que está 69,70, está quase 30% descontado aí no mercado. Bom, seguindo mais para baixo aqui, ele fala que em relação ao portfólio dos imóveis, eles seguem fazendo algumas melhorias nos 2 galpões logísticos do fundo, né, para garantir o bom estado. E no WT Morumbi, eles continuam prospectando aí para possíveis locatários aos andares vagos, né, e já repassaram, por exemplo, a correção monetária a 2 contratos vigente, né? Que daí foi repassado o reajuste pelo IGPM. Quanto às posições que eles têm nos fundos de investimento imobiliário de CRI, então depois de 3 meses de deflação, como a gente já tem comentado aqui, teve agora uma inflação positiva, né? De 0,59% e provavelmente a partir de janeiro, né, continuando positivo a inflação, esse impacto já deve ser refletido nos dividendos, provavelmente a partir de dezembro, a partir do dividendo de dezembro e de janeiro, né? E o número de cotistas do fundo segue aumentando, aumentou 6% em relação ao mês anterior, né? 1.713 novos cotistas, provavelmente com esse preço, essa recente queda aí de preço, esse patamar vai ultrapassar os 30 mil cotistas no próximo mês. Dentro da carteira do fundo aqui, a gente vai falar aqui sobre alguns números, né? Participação de cada ativo do fundo em relação à receita recebida. Então, como eu falei, os aluguéis advindo do WT Morumbi são muito bem valorizados ali, né? Então, a maior parte da receita do fundo vem aqui do WT Morumbi. O fundo tem uma participação muito relevante, né? Se não me engano, 80% desse imóvel pertence ao SARI 11, né? E é um imóvel bem valorizado ali, com preço bem superior ao de mercado, que é um imóvel de classe mais alta, vamos dizer assim, né? E o fundo tem aqui 29% das suas receitas vindas exatamente dos fundos de investimento imobiliário e da aplicação do caixa, né? São as receitas financeiras do fundo. Então, os outros 3 imóveis têm essas participações menos relevantes aqui em relação à receita recebida. Quanto à área bruta locável, né, a participação de cada imóvel, que já muda um pouco a situação, já não tem a participação das receitas financeiras no percentual, é claro, né? E a gente verifica aqui que o galpão de Santo André tem a maior área bruta locável do fundo, né? Seguida aqui do WT Morumbi, 36%. E com relação ao setor de atividade, os ramos de atividade daqueles que têm contrato com o fundo, né? Equilibrado aqui está o setor de serviços e os de bens de consumo, menor percentual aqui para o setor de tecnologia. E aqui são os principais locatários, ou inquilinos, né? Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 7 inquilinos, então são 16 inquilinos aí. O fundo tem uma relevância maior com o grupo Brookfield, né? Então tem 14% aí da sua receita vem dessa empresa, de seguida da Unilever com 9%, então tem uma concentração um pouco maior nessas 2 empresas, né? E aí aumenta o risco do fundo, né? Mas são empresas aí renomadas, né? Então diminui um pouquinho o risco por conta disso, mas a concentração da receita vindo dessas 2 empresas acaba dando aí
um grau de risco um pouquinho maior em relação ao risco, né, de uma possível rescisão. Histórico de vacância, a gente verifica que o fundo está com uma vacância de em torno ali de 8%, em torno de 6%, né? 6% de vacância, mas a ocupação financeira está 100% ainda, né? Ocupação financeira, então o fundo não tem, está aí dentro daquele limite, não recebe nenhuma renda mínima garantida, né? Por conta que eu já falei que os aluguéis recebidos do WT Morumbi estão acima do valor contratualmente no momento da compra do imóvel, né? Então, não precisa, não, o vendedor do imóvel não faz essa complementação por conta desse valor estar superior ao acordado no momento da compra do imóvel. Aqui, então, o indexador 70% é IGPM, 21% é IPCA e 8% é INPC, né? 21%, 22%. E mais para baixo a gente vê o vencimento dos contratos, né? Os vencimentos são bem longos, né? Na verdade são de médio prazo, né? 2027 já, né? Já está chegando 2023, né? Então, nos próximos 4 anos aí, de 2027, a maioria dos contratos já vence, né? Então, a gente tem que ficar de olho. Normalmente são contratos de 3, 4 anos, né? Então, são contratos de médio prazo. E aqui a gente verifica que nas revisionais, 51% já são revisados agora em 2023. Em relação à carteira do fundo, então o fundo tem uma alavancagem do WT Morumbi, né, um CRI ali desse imóvel, e uma obrigação a pagar de 55 milhões que o fundo tem. Né? Então esse é o passivo total hoje do fundo. O fundo, se você somar os ativos, é um fundo bilionário, né? Mas por conta aí dos passivos do fundo, atualmente o patrimônio líquido dele está em 903 milhões de reais. Né? Então, o patrimônio ele vai aumentando de acordo com o fundo vai diminuindo esse passivo. Né? E os rendimentos, né, estão ali estabilizados. Né? Agora, o fundo mantendo uma linearidade, distribui 64, distribui 65, né? Centavos, está dentro da expectativa do fundo entre 62 e 65 centavos de distribuição. Então, o fundo está mantendo ali dentro do patamar projetado para os próximos meses, né? Até dezembro. E dentro das negociações no mercado, o fundo continua ali com uma boa liquidez no mercado, né? 26,2 milhões de liquidez. O fundo teve no mês de outubro, né? Então melhorando aí a sua liquidez no mercado a cada mês. Foi de 1,3 milhões de reais o volume médio diário negociado, né? Então manteve ali o patamar acima de 1 milhão de reais de liquidez média diária no mercado secundário. Aqui mais para baixo a gente vê as informações contábeis, então o fundo mantendo também as receitas, né? Mantendo aqui nada de surpresa nas receitas de aluguéis, né? A receita do FIIs acabou reduzindo por conta dos resultados dos fundos de CRI, porque só tem fundo de CRI dentro da carteira de FII do SARI 11, né? Então acabou reduzindo aí por conta dos resultados mesmos dos fundos de CRI e o rendimento aqui na renda fixa manteve-se também estabilizado. O fundo que tem despesas também aqui praticamente constante, né? E a maior despesa são as despesas dos juros dos CRIs que o fundo tem, que é em torno de 1,5 milhão de reais mensais, essas despesas dos juros do CRI, dessa alavancagem do WT Morumbi, mais os aluguéis recebidos desse imóvel é muito superior, né? E cobre tranquilamente esses juros desse CRI. Né? E o resultado do fundo foi de 5,7 milhões. O fundo ainda complementou um pouquinho aqui nos resultados e distribuiu quase 6 milhões de reais, 5,9, né, milhões de reais, e distribuiu 1 centavo a menos do que os meses anteriores, distribuiu 64 centavos no mês de outubro. E aqui é o portfólio, né? Então são 2 imóveis offices, né, lajes corporativas do estado de São Paulo, é o WT Morumbi Work Bela Sintra, e 2 imóveis, esse aqui, né, são os imóveis, né, de lajes corporativas, localização, vacância, o fundo está com uma vacância aqui no WT Morumbi de 17%, no Work Bela Sintra não tem vacância, né, um imóvel que tem menos relevância em relação à receita, mas está 100% ocupado. A participação do fundo também é 100%, no WT Morumbi é 75% de participação que ele tem em todas as lajes, né? E aqui estão os imóveis comerciais, logísticos, né? Galpão Santo André e o Barueri.
ambos 100% ocupados, 100% de participação e o fundo tem nesses dois imóveis, e esses são os fundos que ele tem na carteira, né? Que aí compõe então a carteira de fundos de CRI do SARI 11. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo SARI 11, fundo de lajes corporativas, de logística, de fundos de CRI, fundo bem híbrido aí, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11 também. Eu sou cotista do SARI 11, em torno aí de 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário está no SARI 11. Gosto do fundo, sigo aportando com esses preços mais baixos, né? Gosto do fundo, realmente tem bons imóveis e tem a expectativa de crescimento quando realmente o fundo voltar ao patamar ali de preço, juntamente de mercado com o preço patrimonial. Eu creio que o fundo ainda vai crescer ainda um pouco mais, ok? É isso aí então, link na descrição do vídeo aí é desse relatório gerencial e também do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.